Oi, quinto ano. Vamos encerrar nossa semana? Que bom, né? Nós vamos trabalhar com o capítulo 40 do grupo 9. Porém, antes de iniciarmos no livro, nós vamos relembrar a respeito dos verbos, que é do que vai tratar este capítulo, ok? Então, olha lá. O que são verbos, né? Primeiro, a todo momento estamos praticando uma ação, como ler, pular, brincar, passear. Podemos praticar outras ações, tá? E durante esses momentos em que fazemos algo, manifestamos nossos sentimentos, estados de espírito ou pode ocorrer expressão de fatos e fenômenos da natureza, que também vão ser verbos. As palavras que indicarem ação, estado ou fenômeno da natureza são palavras classificadas como verbos. Leia as frases e observe as palavras destacadas. No palácio do rei não chove. A palavra chove exprime um fenômeno da natureza. É um verbo, certo? A princesa correu bastante. A palavra correu exprime uma ação, né? Que ela fez. É um verbo. O cão está triste. A palavra está exprime estado, situação de como o cãozinho está, tá? É um verbo também. Então, as palavras chove, correu e está são verbos. O que são verbos? Verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, ok? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Verbos que indicam estado: estar, ser, sentir, ação, ver, comer, caminhar, trabalhar, sorrir. Fenômenos da natureza: chover, nevar, granizar, trovejar. Lógico que nós temos outros, tanto do estado, ação e fenômeno da natureza. Aqui são só alguns exemplos. No começo do ano, quando a gente estava em sala de aula na escola, nós trabalhamos um pouquinho a conjugação verbal, lembram? Nós vamos trabalhar de início com um modo indicativo, que é o que nós trabalhamos no começo do ano. Os outros modos vocês aprenderão mais adiante, no sexto, sétimo, oitavo ano, tá? Que nós temos o subjuntivo, imperativo, aqui aí vocês vão aprender depois. Mas então, o modo indicativo. Esse modo expressa a certeza de que a ação ocorreu, ocorre ou ocorrerá. Portanto, os verbos conjugados no modo indicativo exprimem possibilidades reais de a ação ocorrer. Então, indicativo é porque vai indicar algo que realmente vai acontecer ou vai ter uma possibilidade de acontecer, tá? E nós temos os verbos, as classificações deles. Lembra que nós já vimos também? Eu tenho lá, verbos da primeira conjugação, são os verbos terminados em ar. Então, se eu tenho o verbo que ele é terminado em ar, ele faz parte da primeira conjugação. Verbos da segunda conjugação são os terminados em er. E verbos da terceira conjugação são os terminados em ir ou or. Eu coloquei aqui alguns exemplos de verbos conjugados, como nós fizemos na escola, tá? Então, nós temos aqui o presente, indica algo que acontece no momento da fala, hábitos e verdades universais. É o que acontece agora, tá? No hoje. Eu coloquei exemplos do verbo brincar, primeira conjugação, correr, segunda conjugação e partir, terceira conjugação. Eu vou ler somente o do brincar com vocês, vocês leiam depois os demais. Dá uma pausa no vídeo e leiam os demais, tá? Então, eu tenho os pronomes para poder conjugar o verbo, certo? Eu brinco, tu brincas, ele brinca. Nós brincamos, vós brincais, eles brincam. Depois vocês leiam os demais. Nós temos o pretérito perfeito. Pretérito, lembra que é passado. Nós não usamos mais a palavra passado aqui na conjugação verbal. A gente usa a palavra pretérito. Pretérito perfeito, ele indica ações iniciadas e concluídas em um momento anterior da fala. Fiz, acabou. Fiz ontem, terminei e acabou, certo? Foi uma ação iniciada e concluída. Então, tem ali também dos três verbos. Vou ler do brincar. Ação do pretérito perfeito, um passado que aconteceu e acabou. Eu brinquei, tu brincaste, ele brincou. Nós brincamos, vós brincastes, eles brincaram. Pretérito imperfeito, o próprio nome já fala, algo imperfeito, tá? Então, indica algo que acontecia em momento anterior da fala, mas que deixou de acontecer,
tá? Então, foi algo que interrompido. Lembra que eu já falei para vocês? Eu falava e tive que parar porque alguém me interrompeu, tá? Então, olha lá o brincar. Eu brincava, tu brincavas, ele brincava. Nós brincávamos, vós brincáveis, eles brincavam. Leiam os demais, por favor. Pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já ocorrida no passado. Lembra que ainda eu falei para vocês que é um passado bem distante? Então, olha só do verbo brincar. Eu brincara, tu brincaras, ele brincara. Nós brincáramos, vós brincareis, eles brincaram. Nós temos que nos atentar à sílaba tônica, hein? Porque o próximo, depois o futuro do presente, pode confundir um pouquinho por conta dos acentos. Então, cuidado com as sílabas tônicas, tá? Futuro do presente indica uma ação que acontecerá em um momento posterior à da fala. O futuro do presente é um futuro que vai acontecer, é certeza de acontecer, tá? Eu brincarei, tu brincarás, ele brincará. Nós brincaremos, vós brincareis, eles brincarão. Lembrando que no futuro do presente eu devo usar o eles, elas com ão, aotil. Futuro do pretérito. Pretérito quer dizer passado. Indica uma ação que poderia acontecer, mas que dependendo de uma condição, tá? É o único tempo de modo indicativo que não expressa uma certeza. Nós falamos que o modo indicativo é aquilo que realmente vai acontecer ou está possível de acontecer, mas nós temos o futuro do pretérito nele. O futuro do pretérito é uma ação que no futuro a pessoa gostaria de realizar, mas por algum motivo não vai dar. Tá? Então, olha só o verbo brincar. Eu queria, mas não vai dar. Então, eu brincaria, tu brincarias, ele brincaria, nós brincaríamos, vós brincaríeis, eles brincariam. Peguem a apostila agora na página 225. A 225 tem uma notícia. Nós vamos ler para poder responder as questões seguintes, que vai ser relacionadas a tempos verbais a verbos, ok? Então, olha lá. Cientistas descobrem mineral que suga a energia de várias fontes. Pesquisadores da Universidade de Oulu, na Finlândia, descobriram uma pedra rara que transforma calor, luz solar e movimento em energia elétrica, tudo ao mesmo tempo. Com a aparência de um cristal, o KBNNO ainda não consegue gerar energia para uma casa inteira, mas já pode ser usado para carregar eletrônicos como celulares, notebooks, tablets e outros aparelhos. O mineral descoberto faz parte da família perovskita, que é rara e pode produzir energia a partir de fontes como raios solares, temperatura e movimento. Essa notícia foi em 2018, tá? As notícias tratam do que realmente ocorreu e do que ocorre na atualidade, isto é, no tempo presente. A descoberta do mineral KBNNO, capaz de gerar energia elétrica, foi um fato considerado atual no momento em que a notícia foi escrita e publicada. Neste instante em que você acaba de ler o texto, tal evento já não é mais tão atual assim, já ficou no passado, não é? A linguagem usada em uma notícia acompanha o caráter dela de certeza e de atualidade. Por isso é importante destacar inicialmente que os verbos usados por quem escreve um texto sob esse gênero costumam apresentar-se no modo indicativo, que é a categoria por meio da qual os verbos expressam certeza quanto à ação, ao estado ou ao fenômeno que representam. Observe novamente o título da notícia que você leu. Cientistas descobrem mineral que suga energia de várias fontes. As duas palavras destacadas são verbos, descobrem e suga. São verbos conjugados no modo indicativo. Por meio deste título, não é transmitida nenhuma dúvida sobre o fato de os cientistas terem descoberto o mineral em questão, nem sobre o fato de esse mineral sugar energia de várias fontes. Então, ali aquela notícia, para o tempo em que ela foi escrita, ela estava com os verbos no tempo presente, tá? Porque notícia geralmente é algo da atualidade, não é? Só que como nós vamos trabalhar agora esse texto, então para nós já ficou no passado, mas as palavras inseridas ali estão no presente. Nós vamos passar agora para a página 227, porque na 226 está explicando os tempos verbais que nós acabamos de ver e nós já tínhamos visto em sala de aula,
tá? Então, exercício 1 da página 227. Retire da notícia, cientistas descobrem mineral que suga energia de várias fontes, 2 verbos que estão conjugados no tempo presente. Eu vou ajudar vocês nas tarefas para não ficar nada para depois, porque hoje é sexta-feira, tá bom? Uhul, né? Então, olha só. Os verbos aqui retirados do texto, eu vou tirar os que mostram que eles estão no tempo presente, conjugados no tempo presente. Eu tenho, então, transforma, consegue, pode, faz e é. Todos esses daí são verbos que estão na notícia conjugados no tempo presente. Exercício 2. No trecho, pesquisadores da Universidade de Oulu, na Finlândia, descobriram uma pedra rara. O termo destacado exprime um fato. A palavra ali, descobriram, exprime um fato que está em andamento, totalmente concluído, parcialmente realizado, hipotético, quer dizer, é uma hipótese, acha, um achismo, ou está prestes a acontecer. Descobriram, o verbo ali está conjugado por quê? De que maneira? Ele expressa o quê? Olha lá, algo totalmente concluído. Eles descobriram, acabou, certo? Descobriram a pedra, descobriram o real objetivo dela, acabou, foi concluída essa ação. Exercício 3. Ligue corretamente de acordo com o texto lido. Então, eu tenho a pedra descoberta, gerou um, tem origem ou produziu um. Aí eu tenho mineral, vegetal e animal. A pedra descoberta, então, o que ela fez? Ela tem origem em quê? Mineral, vegetal ou animal? Mineral, é um minério. Então, a pedra descoberta tem origem mineral, certo? Exercício 4, da página 228. Que vantagens você imagina que a descoberta desse mineral possa trazer para a nossa sociedade? Nós vimos ali que ele é um mineral e que não polui o meio ambiente, não é? Que ele pode gerar energia, mas por diversas fontes e que ele não polui o meio ambiente, não é mesmo? Então, olha lá. A pedra descoberta pode contribuir para a geração de energia a partir de fontes diversas, sem causar dano ao meio ambiente. 5. Pinte a resposta correta. No trecho, o mineral descoberto faz parte da família Perovskita, que é rara e pode produzir energia a partir de fontes como raios solares. O verbo destacado introduz o que? O é, que é uma característica da família Perovskita, que é uma ação realizada pela família Perovskita, que é uma ação realizada pelo mineral descoberto, ou que é uma fala dos pesquisadores sobre a pedra. O mineral descoberto faz parte da família Perovskita, que é rara e pode produzir energia. Quer dizer o quê? Uma característica da família Perovskita, ok? Exercício 6. Quais imagens representam situações em que a energia elétrica pode ter sido gerada pelo KBNNO? Nós vimos na notícia que, por enquanto, ele não gera energia para a casa inteira, vamos dizer assim. Ele pode carregar o quê? Alguns aparelhos eletrônicos, não é? Então, quais imagens pode estar sendo usada com a energia produzida gerada, né, pelo KBNNO? A primeira imagem, que é um tablet, a segunda imagem, que é um notebook, e a última, que é um celular. Então, ele pode gerar energia para carregar aparelhos eletrônicos. Exercício 7, da página 229. Releia este trecho da notícia. Com a aparência de um cristal, o KBNNO ainda não consegue gerar energia para uma casa inteira. O verbo destacado está conjugado no presente. Consegue, está no presente. Mais especificamente na terceira pessoa do singular. Quem não consegue? Ele, o mineral. Considerando isso, conjugue esse mesmo verbo nos demais tempos do indicativo, conforme as indicações a seguir. Então, na letra A, nós temos que conjugar esse verbo conseguir, né, no caso, no pretérito perfeito. O pretérito perfeito é aquele passado que acabou, foi perfeito, concluído. Então, ele conseguiu, certo? Na letra B, pretérito imperfeito, aquele passado, aquele pretérito que não foi concluído, tá? Ele conseguia, mas não consegue mais, vamos dizer assim.
Letra C. Pretérito mais que perfeito. É aquele pretérito, aquele passado bem antigo ao outro passado, anterior ao outro passado. Ele conseguira, certo? Não tem acento, tá? E letra D. Futuro do presente. É um futuro que é certeza de acontecer. Ele conseguirá. Aí eu tenho acento agudo no ra. Letra E. Futuro do pretérito. É um futuro que não vai acontecer por algum motivo. Ele conseguiria, certo? 8. Releia este trecho. Descobriram uma pedra rara que transforma calor, luz solar e movimento em energia elétrica. Se o verbo destacado fosse conjugado no pretérito imperfeito, apareceria sob a forma. O verbo destacado ali é transforma, que é o verbo transformar. O pretérito imperfeito é aquele passado, aquele pretérito que não foi concluído por algum motivo. Então, qual seria o correto? Transformou, transformava, transformaria, transformara, transformará. Letra B, né? Transformava, está no pretérito imperfeito, não foi concluído. 9. Complete o espaço com a forma verbal adequada ao contexto. Se o KBNNO fosse capaz de gerar energia para uma casa inteira, amplamente utilizado. Nós temos que colocar ali o verbo ser conjugado para fazer a frase correta, para deixar a frase correta. Como que eu vou conjugar então o verbo ser aí? Se o KBNO fosse capaz de gerar energia para uma casa inteira, seria amplamente utilizado, tá? Exercício 10. Em que tempo está conjugado o verbo usado por você no exercício anterior? O verbo seria está conjugado no futuro do pretérito. Seria, mas não vai ser, tá? Um futuro incerto. Terminamos. Fiquem com Deus, quinto ano. Tenham um excelente final de semana, tá? Beijos e eu tô com bastante saudade de vocês, viu?